O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 31. Dissertações espíritas sobre o espiritismo, sobre os médiuns, sobre as sociedades espíritas, comunicações apócrifas falsas. Reunimos neste capítulo algumas comunicações espontâneas que complementam e confirmam os princípios contidos nesta obra. Poderíamos inserir um número muito maior de comunicações, mas nos limitamos às que, de um modo mais particular, se referem ao futuro do espiritismo, aos médiuns e às reuniões espíritas. Essas comunicações, além das instruções que trazem, ainda servem como modelo de comunicações verdadeiramente sérias. Encerramos o capítulo com algumas comunicações apócrifas, falsas, seguidas de notas apropriadas que permitem o seu reconhecimento. Sobre o espiritismo. Confia na bondade de Deus e tenha bastante esclarecimento para compreender os preparativos da nova vida que Ele lhe destina. É bem verdade que não lhe será possível desfrutá-la nesta existência, mas você não se sentirá feliz se, mesmo não reencarnado mais neste globo, puder apreciar do alto a obra que começou e que desenvolve sob os seus olhos? Tenha uma fé firme e sem vacilações para enfrentar os obstáculos que parecem levantar-se contra o edifício cujos fundamentos você lançou. As bases que ele se apoia são sólidas. O Cristo colocou a primeira pedra. Portanto, coragem, arquitetos do Divino Mestre. Trabalha, constrói. Deus complementará a sua obra, mas lembre-se de que Cristo não considera como seus discípulos aqueles que só têm a caridade nos lábios. Não basta acreditar, é necessário, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Sem isso, a sua fé será inútil. Santo Agostinho. O próprio Cristo preside os trabalhos de toda espécie que estão vias de se realizar, para abrir aos homens uma era de renovação e de aperfeiçoamento. 2. Era que foi anunciada pelos guias espirituais da humanidade. Com efeito, se lançarem os olhos, além das manifestações espíritas, sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecerão sem qualquer dificuldade os sinais precursores que provam, de maneira incontestável, que os tempos preditos já chegaram. As comunicações se estabelecem entre todos os povos, uma vez derrubadas as barreiras materiais, os obstáculos morais que impedem a sua união, os preconceitos políticos e religiosos desaparecerão rapidamente, e o reino da fraternidade se estabelecerá finalmente, de uma forma sólida e durável. Observem que os próprios soberanos, guiados por uma mão invisível, tomam, coisa inacreditável para os homens, a iniciativa das reformas. E as reformas, quando partem de cima e de maneira espontânea, são muito mais rápidas e duráveis do que aquelas que partem de baixo e que são arrancadas pela força. Eu já pressenti a época atual, apesar dos preconceitos da infância e de educação. Sou feliz por isso, e mais feliz ainda por vir trazer esta mensagem. Irmãos, coragem, trabalhem por vocês e pelo futuro dos seus. Trabalhem principalmente pelo seu aperfeiçoamento pessoal, a fim de que possam desfrutar, na próxima existência, de uma felicidade difícil de imaginar. Agora, assim como é difícil para mim fazer com que vocês a compreendam. Chateaubriand. 3. Penso que o Espiritismo é um estudo todo filosófico das causas ocultas dos movimentos interiores da alma. Pouco ou nada esclarecidos até hoje, ele explica mais do que desvenda horizontes novos. A reencarnação, assim como todas as provas que o espírito sofre antes de atingir a sua meta suprema, não são apenas revelações, mas confirmações plenas da verdade.
Fico vivamente sensibilizado pelas verdades que o Espiritismo coloca às claras. Digo Espiritismo intencionalmente, porque, a meu ver, ele é uma alavanca que remove as barreiras da incompreensão. A preocupação com as questões morais ainda está por chegar. Discute-se política, que desperta os interesses gerais, discute-se os interesses particulares, despertam paixões, o ataque ou a defesa de personalidades. Os sistemas têm seus partidários e seus difamadores. Entretanto, as verdades morais, as que são o alimento da alma, o pão da vida, permanecem na poeira acumulada pelos séculos. Aos olhos do povo, todos os aperfeiçoamentos são úteis, exceto da alma. Sua educação, sua elevação não passam de fantasias, que servem apenas para ocupar o ócio dos padres, dos poetas, das mulheres, seja como moda ou a título de ensinamento. Se o Espiritismo ressuscitar, o espiritualismo devolverá à sociedade o impulso que despertará em uns dias a dignidade interior, em outros a resignação e em todos a necessidade de elevarem até o Ser Supremo esquecido e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Jean-Jacques Rousseau. 4. Se Deus envia os Espíritos para instruir os homens, é para que eles se esclareçam sobre os seus deveres. É também para lhe mostrar o caminho por onde poderão abreviar as suas provas, apressando assim o seu progresso. Ora, do mesmo modo que o fruto amadurece, também o homem chega à perfeição, mas ao lado dos bons espíritos, que querem o seu bem. Existem também os espíritos imperfeitos, que desejam o seu mal, enquanto os bons empurram-no para a frente. Os maus puxam-no para trás. Por isso, o homem deve aplicar toda a sua atenção em saber distinguir esses espíritos. O meio é fácil, basta compreender que tudo o que vem de um bom espírito não pode prejudicar ninguém e que tudo aquilo que for mal só pode vir de um mau espírito. Se os homens não ouvem os sábios conselhos dos espíritos que lhes querem bem, se eles se ofendem com as verdades que os bons espíritos lhes transmitem, é evidente que estão sendo aconselhados por maus espíritos. Somente o orgulho pode impedir que o homem se veja como ele realmente é. Mas, se ele não pode ver por si mesmo, outros veem por ele. Assim ele é censurado por aqueles que riem por trás e pelos espíritos. Um espírito familiar. 5. A doutrina espírita é bela e santa. O primeiro marco está plantado e solidamente plantado. Agora só precisam caminhar. O caminho que foi aberto é grande e majestoso. Feliz daquele que chegar ao porto, porque quanto mais adeptos ele tiver feito, mais lhe será contado. Mas, para isso, não basta abraçar a doutrina friamente. É preciso abraçá-la com ardor, e esse ardor será multiplicado, uma vez que Deus está sempre ao lado daquele que pratica o bem. Todos aqueles que seguirem a nova doutrina serão como ovelhas que voltaram ao aprisco, pobres ovelhas desgarradas. Acreditem que o mais cético, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, sempre tem um cantinho no coração que ele desejaria poder esconder a si mesmo. Pois bem, esse é o cantinho que vocês devem procurar, que devem encontrar. Esse é o lado vulnerável que deve ser atacado. É uma pequena brecha que Deus deixa aberta, intencionalmente, para facilitar que a sua criatura retorne a Ele. São Benedito. 6. Não tenham medo de certos obstáculos, de certas controvérsias. Não atormentem ninguém com qualquer tipo de insistência para que sigam a doutrina. Os incrédulos apenas serão convencidos pelo desinteresse que vocês demonstrarem, pela tolerância e pela caridade que tiverem para com todos, sem exceção. Abstenham-se, principalmente, de violentar a opinião alheia, mesmo que seja por palavras.
ou por demonstrações públicas. Quanto mais modestos forem, mais serão apreciados pelos outros. Que nenhum motivo pessoal os leve a agir e encontrarão em suas consciências uma força de atração que somente o bem proporciona. Por ordem de Deus, os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Espíritas, façam o mesmo. São Luís. 7. Qual a intuição humana, ou até mesmo divina, que não teve obstáculos a vencer? Desavenças contra as quais teve que lutar? Se você tivesse uma existência triste e sem saúde, ninguém lhe atacaria, sabendo que poderia morrer de um momento para outro. Mas, como a sua vitalidade é forte e ativa, e como a árvore do espiritismo tem raízes firmes, eles acreditam que ela ainda pode viver muito tempo. Por isso, tentam derrubá-la a golpes de machado. O que conseguirão esses invejosos? Quanto muito, cortarão alguns galhos que renascerão com seiva nova e serão mais fortes ainda. Channing. 8. Vou falar sobre a firmeza que devem possuir em seus trabalhos espíritas. Uma abordagem sobre esse assunto já foi feita. Aconselhamos a todos que a estudem de coração e que apliquem os seus conteúdos a vocês mesmos. Assim como São Paulo, os espíritas também serão perseguidos, não em carne e osso, mas em espírito. Os incrédulos de hoje, que são os fariseus da época, é que vão censurar e ridicularizar os espíritas. Não temam, porque esta será uma prova que vai fortificá-los se souberem entregá-la a Deus. E mais tarde, verão os seus esforços coroados de sucesso. Este será, para os seguidores da doutrina, um grande triunfo perante a eternidade. Sem esquecer que neste mundo, o Espiritismo já é um consolo para todos aqueles que perderam parentes e amigos. Saber que eles estão felizes, que podem se comunicar com vocês, não é uma grande felicidade? Portanto, caminhem para a frente. Cumpram a missão que Deus lhe confia e ela será levada em conta no dia em que comparecerem diante do Todo-Poderoso. Channing. 9. Venho como antigamente, seu Salvador e seu Juiz. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas aos filhos perdidos de Israel. Escutem-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar aos materialistas, aos incrédulos, que acima deles reina a verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um colhedor de cereais, reuni em feixes o bem espalhado pela humanidade e disse: venha a mim todos que sofrem. Entretanto, os homens ingratos que são, desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e se perderam nos ásperos caminhos da desumanidade. Meu Pai não quer terminar com a raça humana. Ele quer que, ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorram-se mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que já desencarnaram, dizendo: orem e creiam, pois a morte é o renascimento, e a vida é a prova que foi escolhida por vocês, durante a qual as virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver como o cedro. Acreditem nas vozes que respondem às perguntas. São as próprias almas daqueles que vocês evocam. Apenas muito raramente eu me comunico. Meus amigos, os que assistiram à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Homens fracos que compreendem a sua própria ignorância. Não afastem a tocha que a bondade de Deus colocou em suas mãos, para iluminar o caminho e conduzi-los, como crianças perdidas, aos braços do Pai. Em verdade eu digo a vocês, creiam na diversidade
na multiplicidade dos espíritos que o cercam. Sinto muita compaixão pela miséria em que se encontram e pela fraqueza imensa que demonstram, para não estender a mão em socorro aos infelizes desgarrados que, vendo do céu, caem no abismo do erro. Acreditem, amem e meditem sobre todas as coisas que são reveladas. Não misturem o joio com a boa semente e nem as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instrua-se, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele encontramos são de origem humana, do além-túmulo, que muitos acreditam ser o vazio, ser o nada. Vozes gritam: irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da desumanidade. Comentário de Kardec. Essa comunicação foi recebida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris e foi assinada por um nome que o respeito só nos permite reproduzir com todas as reservas, uma vez que a nossa graça é imensa em receber uma distinção de tamanha envergadura. Se a comunicação for realmente autêntica, temos também o cuidado de reproduzi-lo, porque esse nome já foi utilizado muitas vezes em comunicações evidentemente apócrifas, ou seja, sem autenticidade. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos de modo algum que ele possa se manifestar, mas se os espíritos verdadeiramente superiores só se manifestam em circunstâncias excepcionais, a razão nos impede de acreditar que o espírito puro, por excelência, responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todo caso, haveria, pelo menos, a profanação em lhe atribuirmos uma linguagem que não fosse digna do Cristo. É por essas considerações que temos sempre evitado publicar tudo o que traz o nome de Jesus. Acreditamos que ninguém é prudente em demasia, no tocante a publicações desse gênero, que apenas servem para aumentar o amor próprio e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Conforme já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, mais desconfiança se deve ter em utilizar os seus nomes nas comunicações. Seria necessário ser dotado de uma grande dose de orgulho para alguém se vangloriar, ter o privilégio de receber somente comunicações de espíritos superiores, julgando-se digno de conversar com eles de igual para igual. Na comunicação acima, reconhecemos apenas uma coisa: a incontestável superioridade da linguagem e das ideias. Assim, deixamos a cada um o cuidado de julgar se a comunicação que traz o nome de Jesus seria por ele aprovada. Observação: aqui podemos verificar o extremo cuidado utilizado por Kardec na codificação da doutrina espírita. Mesmo a comunicação possuindo um cunho elevado e vindo com a assinatura de Jesus, ainda assim, ele não quis assumir sozinho a responsabilidade de atribuir ao mestre a sua autoria, preferindo dividi-la com os leitores. É uma demonstração de seriedade, de humildade e de muita inteligência, pois se não fosse assim, certamente seus opositores ferrenhos não perderiam essa excelente oportunidade para agir. Sobre os médiuns. 10. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-lo. Entretanto, se alguns se comunicam diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, se outros o escutam utilizando apenas a voz interna do coração e da mente, isso pouco importa, porque é sempre o mesmo espírito familiar que os aconselha. Chamem-no como quiserem, espírito, razão, inteligência, pois será sempre uma voz que responde à alma dos homens, dizendo boas palavras, mas nem sempre os homens as compreendem. Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão. Não falo dessa razão que mais se arrasta do que caminha, dessa razão que se perde no meio dos interesses materiais e grosseiros,
mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para regiões desconhecidas, chama sagrada que inspira o artista e o poeta, pensamento divino que eleva o filósofo, impulso que arrebata os indivíduos e os povos, razão que o povo comum não consegue compreender, mas que eleva o homem e o aproxima de Deus mais do que nenhuma outra criatura, entendimento que o conduz, desconhecido, ao conhecido, e lhe faz executar as coisas mais sublimes, assim que os homens escutam essa voz interior, esse bom espírito que lhes fala sem cessar, eles chegarão progressivamente a ouvir o seu próprio anjo da guarda, que do alto do céu estende as suas mãos. Eu repito, a voz íntima que fala ao coração é dos bons espíritos. É este ponto de vista que todos os homens são médiuns. 11. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis baseavam-se na mediunidade. Os caldeus e os assírios tinham seus médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da filosofia. Ele ouvia a voz desse espírito. Todos os povos tiveram os seus médiuns. E as inspirações de Joana d'Arc eram apenas as vozes dos espíritos benfeitores que a dirigiam. Esse dom, que agora se espalha, tornou-se mais raro nos séculos da Idade Média, mas ainda nunca deixou de existir. Swedenborg e seus adeptos constituíram uma numerosa escola. A França dos últimos séculos, irônica e preocupada com uma filosofia que, desejando terminar com os abusos da intolerância religiosa, asfixiava no ridículo tudo quanto era ideal. Ela tinha que afastar o espiritismo que não cessava de progredir no norte. Deus permitiu que essa luta das ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo havia se transformado na arma das ideias espiritualistas. Hoje, que os progressos da indústria e da ciência desenvolveram a arte de bem viver, a tal ponto que as tendências materialistas se tornaram dominantes, Deus quer que as preocupações sejam reconduzidas aos interesses da alma. Ele quer que o aperfeiçoamento do homem moral se transforme naquilo que deve ser, ou seja, na finalidade, no objetivo da sua vida. O espírito humano segue a sua marcha necessária, semelhante à transição gradual que experimenta tudo o que povoa o universo visível e invisível. Todo o progresso vem na sua hora. A da elevação moral já chegou para a humanidade. Ela não se cumprirá ainda nos dias atuais. Mas agradeçam ao Senhor por terem recebido a oportunidade de assistir a esse começo bendito. Pierre Jude, pai do médium. Observações. Eleusis, cidade da Grécia Antiga, onde se realizavam os mistérios de Eleusis, ou seja, ritos de iniciação ao culto dos deuses agrícolas Deméter e Perséfone. Esses rituais eram considerados mais importantes durante todos os que eram celebrados na Antiguidade. Swedenborg nasceu em Estocolmo, Suécia, 1688 e 1772. Sempre citado no mundo espírita como um dos precursores do espiritismo, muito antes de Allan Kardec codificar a doutrina espírita. O jovem Emanuel Swedenborg já se preocupava com as questões da alma, da continuação da vida após a morte, do mundo espiritual e da possibilidade de interagir com os espíritos. 12. Deus encarregou-me de desempenhar uma missão junto aos médiuns a quem ele favorece com o mediunato, dom da mediunidade. Quanto mais graças esses médiuns recebem do Altíssimo, mais perigos eles correm, e esses perigos são proporcionais aos favores que Deus lhe concede. As faculdades que os médiuns desfrutam atraem os elogios dos homens. As felicitações, as bajulações, eis para eles o grande perigo, esses médiuns que deveriam ter sempre presente a sua incapacidade inicial. Acabam por esquecê-la, e ainda fazem mais, aquilo que somente deveriam atribuir a Deus, atribuem ao seu próprio mérito. O que acontece então?
Os bons espíritos os abandonam e eles tornam joguete dos maus, ficando sem bússola para se guiarem. Quanto mais se tornam capazes, mais acreditam possuir um mérito que não lhes pertence. Então Deus pune esses médios, retirando-lhe uma faculdade que a partir desse momento só lhes pode fazer ser fatal. Nunca me canso de recomendar para que peçam auxílio ao seu anjo da guarda, para que ele os ajude a estar sempre vigilantes contra os seus maus e mais cruéis inimigos, que é o orgulho. Lembrem-se bem, você que tem a felicidade de serem os intérpretes entre os espíritos e os homens que, sem o amparo do nosso divino mestre, seriam punidos ainda mais severamente, porque foram os mais favorecidos. Espero que esta comunicação produza frutos e espero que ela possa ajudar os médiuns a se manterem vigilantes contra o perigo que os faria naufragar. Esse perigo, eu já lhes disse, é o orgulho. Joana d'Arc. Observação. Mediunato, missão que os médiuns recebem de Deus. Ver capítulo 32, vocabulário espírita. 13. Quando quiserem receber as comunicações dos bons espíritos, preparem-se para essa graça através da concentração, das intenções puras e do desejo de fazer o bem, sempre tendo em vista o progresso geral. Lembrem-se de que o egoísmo sempre retarda todo o progresso. Se Deus permite que os médiuns recebam a inspiração dos espíritos que, pela sua conduta, souberam merecer a felicidade de compreender a sua infinita bondade, é porque Ele deseja dar-lhes os meios de avançarem no caminho que a Ele conduz. Assim, Deus atende às nossas solicitações e leva em conta as boas intenções que esses médiuns possuem. Portanto, médiuns, aproveitem a faculdade que Deus lhes concede. Tenham fé na brandura do nosso Mestre. Coloquem sempre em prática a caridade. Nunca deixem de exercer essa sublime virtude, assim como também a tolerância, que as ações praticadas por vocês estejam sempre em harmonia com as consciências. Esse é um meio certo de multiplicar por 100 a felicidade nesta vida passageira e de preparar uma existência futura 1000 vezes mais suave. O médium que não sentir forças para perseverar no ensinamento espírita deve se abster, porque se não tornar proveitosa a luz que o esclarece, será mais culpado do que qualquer outro e terá que expiar a sua cegueira. Pascal. 14. Falarei hoje do desinteresse, que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, assim como a modéstia e o devotamento. Deus deu essa faculdade aos médiuns para que eles ajudem na propagação da verdade, e não para que façam dela um comércio. Ao falar em comércio, não me refiro apenas aos que desejam explorar essa faculdade, como o fariam com uma faculdade qualquer da inteligência. Não me refiro aos que tornam médiuns como outros se tornam dançarinos ou cantores. Refiro-me a todos aqueles que tendem a utilizar a mediunidade com fins interesseiros de qualquer espécie. Será que é racional acreditar que os bons espíritos, ou os espíritos superiores, que condenam a ambição, concordem em participar de espetáculos, como coadjuvantes, colocando-se à disposição de um empresário de manifestações espíritas? Também não é racional supor que os bons espíritos possam auxiliar aqueles que têm por objetivo satisfazer ao orgulho ou à ambição. Deus permite que os espíritos se comuniquem com os homens para tirá-los do lamaçal terrestre, e não para servirem de instrumento às suas paixões mundanas. Assim, ele não pode ver com bons olhos aqueles que desviam do seu verdadeiro objetivo, a mediunidade que receberam. Eu lhes asseguro que esses médiuns serão punidos, ainda neste mundo, pelas mais amargas decepções. Delfine Girardin. 15. Incontestavelmente, todos os médiuns são chamados a servir a causa do espiritismo, na medida de suas faculdades. Mas, infelizmente, são poucos os que não se deixam levar pelo amor próprio,
Esse é um problema que raramente deixa de produzir os seus efeitos. Assim, de 100 médiums, vocês encontrarão um, se tanto, que não tenha acreditado, por mais humilde que seja a sua condição, que nos primeiros tempos da sua mediunidade não estava destinado a obter resultados superiores e predestinado a grandes missões. Os médios que têm esse tipo de esperança vaidosa, e o número deles é grande, tornam-se inevitavelmente presas fáceis para os espíritos obsessores, que não tardam em subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apossando-se deles pelo seu ponto fraco. Quanto mais esses médios pretendem se elevar, mais ridícula é a sua queda, quando não é desastrosa. As grandes missões apenas são confiadas aos homens de elite, e Deus mesmo os coloca, sem que eles peçam, no ambiente e na posição em que poderão prestar um serviço eficaz. Nunca é demais recomendar aos médiuns inexperientes para que desconfiem daquilo que certos espíritos poderão lhes dizer, com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar. Porque se levarem a sério esses espíritos, só colherão desapontamentos nesse mundo, e um severo castigo no outro. Portanto, convença-se bem de que, na esfera modesta e obscura onde se acham colocados, todos podem prestar grandes serviços, ajudando a converter os incrédulos ou consolando os aflitos. Se daí tiverem que sair por terem adquirido notoriedade social, serão conduzidos por uma mão invisível, que lhes preparará os caminhos, e serão postos em evidência, por assim dizer. Mesmo que não se deem conta disso, lembrem-se destas palavras: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. O Espírito da Verdade. Sobre a Sociedade dos Espíritas, comentário de Kardec. Entre as comunicações seguintes, algumas foram dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou endereçadas a ela. Outras que nos foram transmitidas por diversos médiuns trazem conselhos gerais sobre os grupos, sua formação e os obstáculos que podem encontrar. 16. Por que não começam as suas sessões por uma invocação geral? Uma espécie de prece que conduz os participantes à concentração. Porque é bom que vocês saibam, sem a concentração somente obterão comunicações levianas. Os bons espíritos apenas comparecem onde são chamados com fervor e sinceridade. Isso é o que os homens ainda não compreenderam o suficiente. Assim, cabe-lhe dar o exemplo, porque se você quiser, poderá se tornar uma das colunas do novo edifício. Observamos com prazer os seus trabalhos e os ajudamos, mas com a condição de que você também nos ajude, colocando-se à altura da missão que recebeu para desempenhar. Forma um feixe para ficar forte e evitar que os maus espíritos o prejudiquem. Deus ama os simples de espírito, o que não quer dizer os tolos, mas aqueles que renunciam a si mesmos e que o procuram sem orgulho. Você pode se tornar um farol para a humanidade. Aprende a distinguir o joio do trigo. Semeia apenas o trigo e evita espalhar o joio, porque ele impedirá que o trigo germine, e a responsabilidade pelo mal que causar será sua. Você será igualmente responsável pelas doutrinas erradas que porventura venha a propagar. Lembre-se de que um dia o mundo pode voltar os olhos para as suas obras. Portanto, procura fazer com que nada empane o brilho das coisas boas que sairão do seu esforço. É por isso que lhe recomendamos pedir a Deus que o assista. Santo Agostinho. Observação. Feixe. É a reunião de várias coisas da mesma espécie e ligadas em direção ao seu comprimento. Pode ser um conjunto de palhas, por exemplo. A expressão utilizada no texto possui um sentido figurado, pois se pegarmos apenas uma palha, ela é fraca e pode ser facilmente rompida. Entretanto, se utilizarmos um feixe de palhas, ela fica forte e não pode ser rompida.
Solicitado a nos ditar uma fórmula de invocação geral, Santo Agostinho respondeu: Você sabe que não existe fórmula absoluta. Deus é muito grande para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Não é possível alguém acreditar que basta pronunciar algumas palavras para que os maus espíritos se afastem. Entretanto, procure evitar o uso de fórmulas banais que são recitadas por desencargo de consciência. A eficácia da fórmula está na sinceridade do sentimento de quem a pronuncia, principalmente na participação de todos aqueles que não se associa a ela de coração, não será beneficiado e nem poderá beneficiar os outros. Redige uma fórmula você mesmo e, se quiser, pode submetê-la a mim, que eu lhe ajudarei. Comentário de Kardec. A seguinte fórmula de invocação geral foi redigida com o auxílio do Espírito que a completou em vários pontos. Suplicamos a Deus Todo-Poderoso que nos envie os bons espíritos para nos assistir e afasta aqueles que poderiam nos induzir ao erro. Dá-nos a luz necessária para distinguir a verdade da mentira. Afasta também os maus espíritos que podem lançar a desunião entre nós, despertando a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns desses espíritos tentarem entrar em nosso recinto, em nome de Deus, nós pedimos para que eles se retirem. Bons espíritos que presidem aos nossos trabalhos, tenham a bondade de vir nos instruir e façam com que nos tornemos dóceis aos seus conselhos. Façam com que todo o sentimento pessoal desapareça em nós, a favor do pensamento no bem de todos. Pedimos especialmente a nosso protetor particular que nos auxilie no dia de hoje. 17. Meus amigos, deixem que eu lhes dê um conselho, porque estão caminhando num terreno novo. E se os espíritas seguirem a rota que eu vou indicar, não irão se perder. Já lhes disseram uma verdade que desejamos lembrar. O espiritismo é apenas uma moral, e não deve sair dos limites da filosofia se não quiser cair no campo da curiosidade. Deixem de lado as questões científicas. A missão dos espíritos não é resolvê-las, para poupar os homens do trabalho das pesquisas. Tratem antes de se melhorar, pois é somente assim que avançarão no caminho do progresso. São Luís. 18. Zombaram das mesas girantes, mas jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. As mesas foram a porta de entrada da nova ciência. É nessa porta que todo aquele que entra deve deixar seus preconceitos, assim como deixa sua capa. Nunca será demais pedir para que façam as suas reuniões num centro sério, que se façam demonstrações de efeitos físicos onde quiserem, que por aí se observe, que por aí se ouça, mas que entre os espíritas exista sempre compreensão e amor. O que pensam ser aos olhos dos espíritos superiores quando fazem com que uma mesa gire ou se levante? Simples colegiais. Por acaso o sábio passa o seu tempo repetindo o ABC da ciência? Entretanto, quando os espíritos superiores veem que seguidores da doutrina buscam as comunicações sérias, eles os consideram como homens sérios à procura da verdade. São Luís. Perguntamos a São Luís se, com as suas palavras, ele queria condenar as manifestações de efeitos físicos. E ele nos respondeu: eu não posso condenar as manifestações de efeitos físicos, porque se elas ocorrem, é com a permissão de Deus e com uma finalidade útil. Ao dizer que elas representaram a porta de entrada da ciência espírita, assinalei o seu verdadeiro lugar e sua utilidade. Condeno apenas aqueles que fazem disso um objeto de divertimento e de curiosidade, sem tirarem das manifestações o ensinamento que elas trazem. Elas representam para a filosofia do espiritismo o que a gramática representa para a literatura. Aquele que atingiu um determinado grau em uma ciência
não perde mais tempo repassando as suas partes elementares. 19. Meus amigos e seguidores fiéis, estou muito feliz em poder dirigi-los no caminho do bem. É uma doce missão que Deus me concede e à qual me dedico, porque ser útil é sempre uma recompensa. Que o espírito de caridade possa reuni-los, tanto a caridade que dá quanto a que ama. Sejam pacientes com as injúrias daqueles que difamam o espiritismo. Sejam firmes no bem e principalmente humildes diante de Deus. Somente a humildade eleva. Essa é a única grandeza que Deus reconhece. Somente assim receberão os bons espíritos. Do contrário, os maus espíritos se apoderarão de suas almas. Bendigam o nome do Criador e se levarão aos olhos dos homens e também aos olhos de Deus. São Luís. 20. A união faz a força. Unam-se para serem fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas e vai estender sobre a terra os seus ramos benéficos. Os espíritas precisam se tornar invulneráveis contra os dardos envenenados da calúnia e da sombria falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Para conseguir esse objetivo, seus seguidores devem ser indulgentes e tolerantes uns com os outros. É preciso que seus defeitos passem despercebidos e que somente as qualidades sejam notadas. A chama da amizade pura deve unir, iluminar e aquecer os seus corações. Apenas assim resistirão aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável resiste às ondas furiosas. São Vicente de Paulo. 21. Meus amigos, querem formar um grupo espírita e eu os felicito, porque os espíritos não veem com satisfação os médiuns que trabalham isolados. Deus não concedeu essa sublime faculdade somente para eles, mas para o bem de todos. Os médiuns, comunicando-se uns com os outros, terão 1000 oportunidades de se esclarecerem quanto ao mérito das comunicações que recebem, ao passo que sozinhos estão mais sujeitos ao domínio dos espíritos mentirosos, que ficam contentes por não sofrerem fiscalização. Esta é a mensagem que eu deixo para os médiuns. E se não estiverem dominados pelo orgulho, compreenderão e certamente vão aproveitá-la. Eis agora uma mensagem para os demais. Por acaso, sabem realmente o que é uma reunião espírita? Não, porque julgam que o melhor a fazer é reunir o maior número de pessoas, a fim de convencê-las. Não pensem assim. Quanto menos pessoas, melhores serão os resultados. Os incrédulos devem ser atraídos principalmente pela ascendência moral que os espíritas exercem, e não pelos fenômenos propriamente ditos. Eles irão ver as manifestações por curiosidade, e vocês encontrarão curiosos que não acreditarão e ainda vão rir dos seus esforços. Se entre aqueles que seguem a doutrina estiverem apenas pessoas dignas, talvez elas não creiam imediatamente, mas irão respeitá-los e o respeito sempre inspira a confiança. O Espiritismo deve produzir uma reforma moral, que o grupo de vocês seja o primeiro a dar exemplo das virtudes cristãs, visto que nesta época de egoísmo, é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade deve encontrar o seu refúgio. Meus amigos, é assim que deve ser um grupo de verdadeiros espíritas. Nas próximas mensagens, darei outros conselhos. Fenelon. 22. Fui perguntado se vários grupos numa mesma cidade não poderiam gerar rivalidades prejudiciais à doutrina. Respondo: aqueles que estão imbuídos dos verdadeiros princípios dessa doutrina veem unicamente irmãos em todos os espíritas, e não rivais. Aqueles que veem com ciúme outras reuniões provam que possuem no íntimo uma segunda intenção, por interesse ou amor próprio, e que não são guiados pelo amor à verdade.
Posso garantir que quando pessoas assim estão no grupo, logo elas provocam a perturbação e a desunião. O verdadeiro espiritismo tem por lema a benevolência e a caridade. Dele se exclui toda rivalidade que não seja a do bem, que todos podem praticar. Todos os grupos que colocarem esse lema em suas bandeiras poderão se dar as mãos como bons vizinhos, pois não são menos amigos pelo fato de não morarem na mesma casa. Aqueles que pretendem ter os melhores espíritos como mentores de seus grupos devem provar que isso é verdade, mostrando os melhores sentimentos. Portanto, que haja luta entre eles, mas uma luta de grandeza, de alma, de abnegação, de bondade e de humildade. Aquele que atirar uma pedra no outro prova por esse simples fato que está sob a influência dos maus espíritos. A natureza dos sentimentos que dois homens manifestam um pelo outro é o meio de avaliar a natureza dos espíritos que os assistem. Fenelon. 23. O silêncio e a concentração são as condições essenciais para todas as comunicações sérias. Jamais obterão essas condições se aqueles que comparecem em suas reuniões o fazem apenas pela curiosidade. Convidem os curiosos a irem se divertir em outros lugares, pois a distração deles constitui uma causa de perturbação. Não devem tolerar nenhuma conversa enquanto os espíritos estão sendo questionados. Determinadas comunicações existem contestações sérias da parte dos assistentes e respostas não menos sérias da parte dos espíritos evocados, que ficam incomodados com os cochichos contínuos de certos assistentes. Assim não se pode obter nada de maneira completa e nada de verdadeiramente sério. O médium que escreve também sofre com esses cochichos e experimenta distrações que prejudicam o seu trabalho. São Luís. 24. Falarei da necessidade de observarem em suas reuniões a maior harmonia possível, isto é, evitarem toda confusão e toda divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos bons espíritos pelos maus. Quando isso acontece, quase sempre são os maus que respondem às perguntas propostas. Por outro lado, em uma reunião composta por elementos diversos e desconhecidos entre si, como é possível evitar as ideias contraditórias? A distração, ou pior ainda, uma leve e debochada indiferença. Como eu gostaria de encontrar um meio que fosse eficaz e seguro. Talvez ele esteja na concentração dos fluidos espalhados em torno dos médiuns. Apenas aqueles que possuem amor, que são estimados, conseguem reter os bons espíritos na reunião. Entretanto, a influência deles mal chega para dispersar a turba dos espíritos levianos. O trabalho de examinar as comunicações é excelente. Nunca é demais aprofundar o estudo das perguntas, e principalmente das respostas. O erro é fácil, até mesmo para os espíritos imbuídos das melhores intenções, a lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto tão logo ele foi concebido. A inconstância e a indiferença para com certas regras de linguagem. Todas essas questões e muitas outras indicam que a confiança nas mensagens obtidas devem ser apenas limitadas e sempre subordinada ao exame, mesmo quando se trate das comunicações mais autênticas. Georges, Espírito Familiar. 25. Na maioria das vezes, com que finalidade pedem comunicações aos seus espíritos? Será para obter belos trechos, que depois serão mostrados aos seus conhecidos, como exemplo do nosso talento? Conservam preciosamente essas comunicações em suas pastas, porém, em seus corações não há lugar para elas. Por acaso pensam que ficamos satisfeitos em comparecer em suas reuniões, como se comparece a um concurso, para fazermos torneios de eloquência, a fim de que possam dizer que a reunião foi muito interessante? O que acontece quando recebem uma comunicação admirável? Porventura julgam que viemos em busca dos seus aplausos? Não se iludam quanto a isso. Não nos agrada diverti-los, nem de um modo e nem de outro.
Ainda é a curiosidade que os impulsiona, e em vão tentam disfarçar. A nossa finalidade é tornar os homens melhores. Quando verificamos que as nossas palavras não produzem frutos e que da parte dos espíritas tudo se resume a uma aprovação inútil, vamos à procura de almas mais dóceis. Assim, cedemos lugar aos espíritos que fazem questão de falar. E o número deles é muito grande. Espantam-se quando deixamos que esses espíritos utilizem o nosso nome. O que isso importa, se não dão a menor importância às mensagens que recebem? Mas saibam que não permitimos que isso aconteça com aqueles por quem realmente nos interessamos, ou seja, aqueles com os quais não perdemos o tempo todo. Esses são os nossos preferidos, e os preservamos da mentira. Culpem apenas a si mesmos, se frequentemente são enganados. Para nós, o homem sério não é aquele que abstém-se de rir, mas aquele cujo coração se deixa tocar pelas nossas palavras, que as medita e as põe em prática. Veritem número 268. Perguntas número 19 e 20. Maslon. 26. O espiritismo deveria ser uma proteção contra o sentimento de discórdia e de divergência. Mas ultimamente esses dois sentimentos têm aumentado as desavenças entre os seres humanos, que têm inveja da felicidade que a paz e a união proporcionam. Espíritas, esse sentimento de discórdia pode penetrar em suas reuniões, e não duvidem de que ele seja capaz de semear nelas a inimizade. Porém, ele será impotente contra aqueles que praticam a verdadeira caridade. Desse modo, coloquem-se em alerta e vigiem, sem cessar a porta do seu coração, assim como a porta das suas reuniões, para que o inimigo não entre. Se os seus esforços forem inúteis contra o inimigo de fora, sempre dependerá de vocês mesmos impedir que ele tenha acesso à sua alma. Se entre os espíritas houver divergências, ela só pode ser provocada por maus espíritos, aqueles que possuem o sentimento do dever em alto grau, assim como a compreensão do verdadeiro espiritismo. Sabem se portar com urbanidade e mostram-se mais pacientes, mais dignos e mais compreensivos. Algumas vezes, os bons espíritos permitem que a discórdia se instale, para oportunizar que os bons e os maus sentimentos se revelem, com a finalidade de se separar o joio do trigo. Entretanto, eles ficarão sempre ao lado dos que tiverem mais humildade e praticarem a verdadeira caridade. São Vicente de Paulo. 27. Afastem com veemência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram se impor aos homens fracos e crédulos, concedendo-lhes elogios exagerados, e a fim de fasciná-los e mantê-los sob o seu domínio. São geralmente espíritos famintos de poder. Quando vivos, foram tiranos públicos ou familiares, e após a morte, ainda querem continuar tiranizando. Em geral, desconfiem das comunicações que trazem caráter místico e estranho, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Nesses casos, sempre existe um legítimo motivo de suspeita. Lembrem-se de que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada de forma instantânea a todos os grupos sérios, compostos por médiuns sérios, e não a este ou aquele em particular, com exclusão dos demais. Ninguém pode ser um médium perfeito se estiver obsidiado. A obsessão torna-se evidente quando o médium só recebe comunicações de um mesmo espírito, por mais importante que este procure parecer. Assim, todo médium e todo grupo que julgar ter o privilégio de comunicações que apenas eles podem receber e que, por outro lado, se entregam a práticas de natureza supersticiosa, encontram-se inegavelmente sob o domínio de uma obsessão bem caracterizada.
sobretudo quando o espírito dominador utiliza o nome que todos encarnados e desencarnados devem honrar e respeitar e não permitir que seja profanado sob qualquer pretexto. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode estar fascinado, um grupo pode ser enganado, mas o controle severo de outros grupos, o conhecimento adquirido, a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos e as comunicações dos principais médiums, marcadas pela lógica e pela autenticidade dos espíritos esclarecidos, farão justiça rapidamente a esses ditados mentirosos e astuciosos, provenientes de uma falange de espíritos enganadores e malignos. Erasto, discípulo de São Paulo. Comentário de Kardec. Uma das características que distinguem esses espíritos que procuram se impor e fazer com que as suas ideias extravagantes e sistemáticas sejam aceitas é a pretensão. Eles querem ser os donos da verdade, os únicos a terem razão contra todo mundo. A sua tática consiste em evitar a discussão. Quando se veem embatidos, de maneira vitoriosa, combatidos pelos argumentos irresistíveis da lógica, recusam-se a responder e determinam aos seus médiuns que se afastem dos centros onde as suas ideias não são aceitas. Esse isolamento é o que há de mais fatal para os médiuns, porque assim eles sofrem sem defesa o domínio desses espíritos obsessores, que os conduzem como cegos e os levam com frequência aos caminhos mais perigosos. Item 28. Os falsos profetas não se encontram apenas entre os encarnados. Eles também estão, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob as falsas aparências do amor e da caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Esses espíritos lançam entre as criaturas os sistemas mais absurdos, que são acolhidos por médiuns vaidosos, para melhor deslumbrar as pessoas a quem eles querem enganar. Para dar maior credibilidade às suas teorias, eles se utilizam sem o menor constrangimento de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam, tais como os de santos justamente venerados, os de Jesus, o de Maria e até mesmo o de Deus. São os falsos profetas que semeiam o fermento da discórdia entre os grupos. São eles que induzem os grupos a se isolarem uns dos outros e a se olharem com prevenção. Apenas isso já bastaria para desmascará-los, porque agindo assim, eles mesmos desmentem o que pretendem ser. Portanto, cegos são os homens que se deixam apanhar numa armadilha tão grosseira. Existem outros meios de reconhecer os falsos profetas. Os espíritos da ordem a quem eles dizem pertencer devem ser não somente bons espíritos, mas também eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, passem os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vocês verão o que deles restará. Assim, concordem comigo, todas as vezes que um espírito indica, como remédio para os males da humanidade ou como meio para que ela atinja sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, providências infantis e ridículas, quando ele formula sistemas que contradizem as mais simples noções da ciência, só pode se tratar de um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, tenham a certeza de que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. E este também é um critério que pode ser utilizado para se fazer um julgamento seguro. Se dois princípios se contradizem, vocês terão a medida do seu verdadeiro valor procurando saber qual deles encontra maior repercussão e não simpatia. Não existe lógica, e seria mesmo contraditório que uma doutrina cujo número de partidários diminui gradualmente seja mais verdadeira do que outra, cujo número de seguidores vai aumentando com o passar do tempo.
Deus, querendo que a verdade atinja a todos, não a confina num círculo estreito e restrito. Ao contrário, ele faz com que ela surja em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Erasto. Comentário de Kardec. A melhor garantia de que um princípio é a expressão da verdade está no fato de ele ser ensinado por diferentes espíritos, por médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Essa garantia também está no fato de esse princípio ser confirmado pela razão e aceito pelo maior número de pessoas. Somente a verdade pode fornecer raízes a uma doutrina. Um sistema errado pode muito bem obter alguns adeptos. Mas, como lhe falta a primeira condição de vitalidade, ou seja, a de ser verdadeiro, a sua existência sempre será efêmera. Assim, não há motivos para nos inquietarmos com ele, pois seus próprios erros o matam e a sua queda será inevitável diante da poderosa arma da lógica. Comunicações apócrifas, falsas. Certas comunicações, embora assinadas pelos nomes mais respeitáveis, são de tal modo absurdas que o mais simples bom senso lhes demonstra a falsidade. Entretanto, às vezes existem aquelas que o erro será escondido entre princípios verdadeiros e que podem até iludir, impedindo que se possa percebê-lo à primeira vista. Tais comunicações não resistem a um exame sério. Apenas como exemplo, citaremos algumas. A criação perpétua e incessante dos mundos é para Deus uma espécie de satisfação eterna, porque ele vê incessantemente seus raios se tornarem cada dia mais luminosos em felicidade. Para Deus não existe número, assim como não existe tempo. Eis porque centenas ou milhões nada representam para ele. Deus é um Pai cuja felicidade se forma da felicidade coletiva de seus filhos. A cada segundo da criação, ele vê uma nova felicidade vir se juntar à felicidade geral. Não existe parada nem interrupção nesse movimento perpétuo, nessa grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu. Apenas uma pequena fração do mundo é conhecida e vocês têm irmãos que vivem em latitudes que o homem ainda não conseguiu atingir. O que significam esses calores tórridos e esses frios mortais, que paralisam os esforços dos mais ousados? Acreditam simplesmente que alcançaram o limite do seu mundo, quando não podem mais avançar com os meios precários de que dispõem? Podem medir com precisão o planeta em que habitam? Não acreditem nisso. Existem em seu planeta mais lugares desconhecidos do que lugares conhecidos. Porém, como é inútil difundir ainda mais todas as más instituições dos homens, todas as suas leis imperfeitas, todas as suas ações e seus modos de vida, existe um limite que detém os homens aqui e ali e que vai detê-los, até que eles possam transportar as boas sementes que o seu livre-arbítrio produzir. Oh, não! Vocês não conhecem esse mundo a que chamam de terra. O homem verá, ainda em sua existência, uma mensagem começar a se comprovar. Eis que vai soar a hora em que haverá uma outra descoberta diferente da última, que foi feita. Verão que vai se alargar o círculo da terra que reconhecem e que quando toda a imprensa cantar essa hosana, em todas as línguas, vocês, pobres crianças, que amam a Deus e buscam o seu caminho, terão sabido antes mesmo daqueles que darão o seu nome à nova terra. São Vicente de Paulo. Observação: hosana é uma palavra hebraica que significa salve-nos por favor, ou salve-nos agora. Hosana era gritada pelo povo sofrido de Jerusalém, quando Jesus passava, pedindo que ele os ajudasse. Acreditavam que Jesus poderia libertá-los do sofrimento e dos dominadores daquela época.
Comentário de Kardec. Do ponto de vista do estilo, essa comunicação pode ser muito criticada. As incorreções e os pleonasmos, as expressões viciosas soltam aos olhos de quem quer que seja um pouco letrado. Entretanto, isso nada prova contra o nome que foi utilizado para assinar a mensagem, uma vez que essas expressões poderiam resultar da insuficiência do médium, conforme já demonstramos. O que pertence ao espírito é a ideia. Ora, quando ele afirma que em nosso planeta existem mais lugares desconhecidos do que conhecidos, que um novo continente vai ser descoberto, é para um espírito que se diz superior dar prova da mais profunda ignorância. Sem dúvida que é possível descobrir, adiante das religiões glaciais, alguns cantos da Terra ainda desconhecidos, mas dizer que essas terras são povoadas e que Deus as escondeu dos homens, a fim de que não levassem para lá suas más instituições, é ter muita fé na confiança cega daqueles que recebem semelhantes absurdos. Observação: pleonasmo, repetição ao falar ou no escrever, de ideias que tenham o mesmo sentido. Exemplos: subir para cima, hemorragia de sangue, descer para baixo, vi com os meus próprios olhos, a bola redonda foi arremessada, etc. 30. Meus filhos, o nosso mundo material e o mundo espiritual, que bem poucos conhecem, são como dois pratos de uma balança perpétua. Até hoje as nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes e as nossas paixões fizeram de tal modo pender o prato do mal, para elevar o prato do bem, que temos visto o mal reinar soberano sobre a terra. Há séculos é sempre o mesmo lamento que sai da boca do homem, e a conclusão inevitável é a de que Deus é injusto. Existem até aqueles que chegam a negar a existência de Deus. Vocês veem tudo aqui e nada lá. Veem o supérfluo que fere a necessidade, o ouro que brilha junto à lama, e todos os mais chocantes contrastes que deveriam provar a dupla natureza do homem. De onde vem tudo isso? De quem é a culpa? Eis o que é preciso procurar com tranquilidade e com imparcialidade. Quando se quer realmente achar um bom remédio, a gente encontra. Pois bem, a dominação do mal sobre o bem ocorre pela própria culpa do homem. Por que ele não vê o restante das coisas que seguem a linha traçada por Deus? Por acaso ele vê as estações do ano se desorganizarem? O calor e o frio se chocarem descontrolados? A luz do sol esquecer de iluminar a terra? A terra esquecer em seu seio as sementes depositadas pelo homem? Por acaso ele vê cessar os inúmeros milagres perpétuos que se produzem aos nossos olhos? Desde a germinação da erva até o nascimento da criança, que será o homem do futuro? Mas, se tudo vai bem do lado de Deus, tudo vai mal do lado do homem. Qual o remédio para isso? É muito simples. Aproximem-se de Deus, amem-se, unam-se. Entendam-se e sigam tranquilamente a estrada, cujas marcas são vistas com os olhos da fé e da consciência. São Vicente de Paulo. Comentário de Kardec. Esta comunicação foi obtida no mesmo círculo da mensagem anterior. Mas quanta diferença! Não apenas pelas ideias, como também pelo estilo. Tudo nela é justo, profundo, sensato, e certamente São Vicente de Paulo não se desaprovaria, razão pela qual ele pode ser atribuído a ele sem receio. 31. Vamos, filhos, cerrem as suas fileiras, ou seja, que a união possa dar forças aos espíritas que trabalham na fundação do grande edifício, vigiem e trabalhem sempre para lhe consolidar a base, então poderá elevá-lo do alto, bem alto. O progresso é imenso por todo o nosso globo, uma quantidade incontável de seguidores se alinha sob a nossa bandeira. Muitos céticos e até mesmo os mais incrédulos também se aproximam. Avante, filhos, marchem com o coração erguido, cheio de fé. O caminho que percorrem é belo.
não esmoreçam, sigam sempre a linha reta. Sirvam de guia para aqueles que vêm depois de vocês, eles serão felizes, muito felizes. Marchem, filhos, não precisam da força dos baionetas para sustentar a causa que abraçaram. Precisam apenas da fé, a crença, a fraternidade e a união, essas são as suas armas. Com elas vocês são fortes, são mais poderosos do que todos os grandes soberanos do universo reunidos, apesar dos seus exércitos, das suas frotas, dos seus canhões e dos seus recursos. Vocês que combatem pela liberdade dos povos e pela regeneração da grande família humana, avancem, filhos, coragem e perseverança. Deus vai ajudá-los. Boa noite e até a vista. Napoleão. Comentário de Kardec. Durante a sua vida, Napoleão foi um homem discreto e sério como poucos. Todos conhecem o seu estilo lacônico e conciso. Teria degenerado após a sua morte, tornando-se prolixo e ridículo? Esta comunicação talvez seja o espírito de algum soldado que se chamava Napoleão. Observações. Lacônico, pessoa que fala pouco, que utiliza poucas palavras para se expressar. Prolixo, pessoa que fala muito e torna-se cansativa, enfadonha. 32. Não se pode mudar de religião, quando não se tem uma que possa ao mesmo tempo satisfazer o senso comum e a inteligência que se tem, e que possa, sobretudo, consolar o homem no presente. Não se muda de religião, pois cai-se da falta de aptidão e da dominação na sabedoria e na liberdade. Vamos, nosso pequeno exército. Vamos e não temam as balas inimigas. Aquelas que vão matá-lo ainda não foram feitas. Se estiverem sempre, do fundo do coração, nos caminhos de Deus, ou seja, se quiserem sempre combater pacífica e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. São Vicente de Paulo. Comentário de Kardec. Quem reconheceria São Vicente de Paulo nessa linguagem? Por esses pensamentos desconexos e sem sentido? O que significam essas palavras? Não se muda de religião? Cai-se da falta de aptidão e da dominação na sabedoria e na liberdade? As balas que vão matá-lo ainda não foram feitas? Suspeitamos muito de que este espírito seja o mesmo que assinou a mensagem anterior como Napoleão. 33. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina, esquecidas sob as ondas interesseiras da filosofia dos materialistas, sigam-me pelo caminho da Judéia. Sigam a paixão da minha vida, contemplem os meus inimigos agora. Vejam os meus sofrimentos, os meus tormentos e o meu sangue derramado pela minha fé. Filhos, espiritualistas da minha nova doutrina, estejam prontos para suportar, para enfrentar as ondas da adversidade, os sarcasmos dos seus inimigos. A fé caminhará sem cessar, seguindo a estrela que possuem, e que os conduzirá ao caminho da felicidade eterna, assim como conduziu pela fé os magos do Oriente à manjedoura. Sejam quais forem as suas adversidades, sejam quais forem as suas penas e as lágrimas que derramarem nessa esfera de exílio, tenham coragem, estejam certos de que a alegria que terão no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos da sua existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que deve desaparecer, para dar lugar à brilhante morada da alegria, da fraternidade e da união, onde vocês chegarão pela sua boa obediência à santa revelação. A vida, meus caros irmãos, nesta esfera terrestre, que é uma esfera preparatória, não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparado para esta nova vida que jamais poderá terminar.
Amem-se, amem-se, como eu os amei e ainda os amo. Irmãos, coragem, irmãos, eu os abençoo e guardo-os no céu. Jesus. Nestas brilhantes e luminosas regiões, onde o pensamento humano mal pode chegar, o eco das palavras de vocês e das minhas veio tocar o meu coração. Oh, como me sinto feliz em vê-lo continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos bons pensamentos que trazem. Vejam, filhos, a ideia regeneradora que outrora lancei no mundo, que foi perseguida, que foi detida por um momento pela pressão dos tiranos, caminha hoje sem obstáculos, iluminando os caminhos da humanidade, por tanto tempo mergulhada nas trevas. Meus filhos, todo sacrifício grande e desinteressado cedo ou tarde produz os seus frutos. Meu martírio provou isso. Meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sejam benditos vocês que hoje tomam lugar da família regenerada. Vamos, coragem, filhos. Jesus. Comentário de Kardec. Sem dúvida, não existe nada de mal nessas duas mensagens. Entretanto, será que o Cristo teve alguma vez essa linguagem pretensiosa, enfática e pomposa? Comparem essas duas mensagens com a que inserimos atrás no item número 9, assinada com o mesmo nome, e poderemos ver de que lado está o cunho da autenticidade. Todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Nota-se o estilo o certo tom familiar. Várias frases semelhantes, as mesmas expressões repetidas com frequência, como por exemplo, vamos, vamos, filho, etc. De onde se pode concluir que elas foram ditadas pelo mesmo espírito, utilizando nomes diferentes? Entretanto, nesse círculo muito consciencioso, se bem que um tanto crédulo demais, não se faziam nem evocações nem perguntas. Esperava-se tudo das comunicações espontâneas, e como se vê, isso não constituiu uma garantia de identidade. Com algumas perguntas insistentes e feitas com muita lógica, teriam colocado facilmente esse espírito no seu devido lugar. Porém, ele sabia que nada a tinha a temer, uma vez que nada lhe perguntavam e ainda aceitavam sem qualquer controle de olhos fechados tudo o que ele dizia. 34. Como é bela a natureza, como a providência é prudente na sua previdência. Mas a cegueira dos homens e suas paixões humanas impedem que tirem paciência da prudência e da bondade de Deus. Lamentam-se diante da menor contrariedade, diante do menor atraso em suas previsões. Saibam, seus incrédulos desconfiados, que nada ocorre sem um motivo previsto e sempre visando ao benefício de todos. A razão desses atrasos é para reduzir a nada todas as suas previsões de um ano mau para suas colheitas. Homens de temores hipócritas. Deus inspira aos homens a preocupação pelo futuro, para fazer com que sejam previdentes. Vejam como são grandes os recursos para acabar com seus temores, intencionalmente semeados e que na maioria das vezes escondem pensamentos de cobiça, ao invés de uma ideia de provisionar com prudência inspirada em um sentimento de humanidade em favor dos pequenos. Vejam as relações entre as nações que desse comércio resultarão. Vejam quantas transações deverão se realizar, quantos recursos virão contribuir para impedir os seus temores, porque, como vocês sabem, tudo se encadeia, por isso grandes e pequenos serão chamados ao trabalho. Então, não veem desde já, em todo esse movimento, uma fonte de certo bem-estar para a classe mais trabalhadora dos estados? Classe verdadeiramente interessante, que vocês, os grandes, os onipotentes dessa terra, consideram como gente que pode ser explorada à vontade,
Gente que foi criada para satisfazê-los? Ora, o que acontece depois de todo esse vai e vem de um polo a outro? É que uma vez bem providos, muitas vezes o tempo muda. O sol, obedecendo ao pensamento do seu Criador, amadureceu em alguns dias e as suas sementes. Deus colocou a abundância onde a cobiça dos homens pensava em escassez. E apesar deles, os pequenos poderão viver, mesmo sem suspeitarem disso. Vocês também foram a causa de uma era da abundância. Entretanto, algumas vezes, Deus permite que os maus tenham êxito em seus projetos de ambição. Neste caso, é um ensinamento que Deus quer dar a todos, é a providência humana, que Ele quer estimular, é a ordem infinita que reina na natureza e que os homens devem imitar para enfrentar os acontecimentos com coragem, para suportá-los com resignação. Aqueles que calculadamente se aproveitam dos desastres certamente serão punidos. Deus quer que todos os seus seres vivam. O homem não deve brincar com a necessidade, nem traficar com o supérfluo. Deus é justo nos seus benefícios, grande na sua clemência, bom demais ante a nossa ingratidão. Deus, nos seus desígnios, é impenetrável. Busseau, Alfred de Marignac. Comentário de Kardec. Essa comunicação não contém certamente nada de mal. Ela traz inclusive profundas ideias filosóficas e conselhos muito prudentes, que poderiam levar as pessoas pouco versadas em literatura a se enganarem relativamente à identidade do autor. O médium que recebeu essa mensagem submeteu-a ao exame da Sociedade Espírita de Paris, que foi unânime em afirmar que ela não podia ser de Busseau. Consultado a respeito, São Luís respondeu: esta mensagem em si mesma é boa, mas não acreditem que foi Busseau quem a ditou. Um espírito a escreveu, talvez um pouco sob a influência, e assinou com o nome do grande bispo, para que a mensagem fosse mais facilmente aceita. Entretanto, pela linguagem, é possível reconhecer a substituição que houve. A mensagem é do espírito que colocou o seu nome logo após o de Busseau. Esse espírito, interrogado sobre o motivo que o levou a agir assim, declarou: eu tinha o desejo de escrever alguma coisa que me trouxesse de volta à memória dos homens. Vendo que sou fraco, resolvi valorizar a mensagem juntando a ela o prestígio de um grande nome. Mas você não pensou que poderiam reconhecer que ela não era de Busseau? Quem é que sabe o que realmente pode acontecer? Você pode estar enganado. Outros, menos esclarecidos, talvez a tivessem aceito. Realmente, a facilidade com que algumas pessoas aceitem tudo o que vem do mundo invisível, sob o prestígio de um grande nome, é o que encoraja os espíritos enganadores. Portanto, toda a nossa atenção deve ser aplicada em desfazer a astúcia desses espíritos, mas somente podemos fazer isso com o auxílio da experiência adquirida por meio de um estudo sério. É por isso que repetimos sem cessar: estudem antes de praticarem, pois este é o único meio de adquirir experiência sem precisar passar por dificuldades.